Olá, meus amores. Vamos lá, continuar? Nesse caso, a gente vai trabalhar com ligantes diferentes. Vamos trabalhar com reações, primeiro com hidrácidos. Depois a gente vai ver com água. Aprendeu uma, a mesma coisa com a outra. Ok? Então, vamos embora. Um hidrácido, HCl, HBr, HI, HF. Tem lá meus hidrácidos com a filha de reatividade. Meus ligantes são diferentes. Como proceder? Bom, o primeiro caso, se vocês prestarem atenção, eu não vou ter problema nenhum. Porque independente de onde o cloro entrar, eu estou entrando no carbono primário. Esse carbono é igual a esse. Se o cloro entrar aqui, eu fico com um cloroetano. Se o cloro entrar aqui, eu continuo com um cloretano. Então, na verdade, os dois carbonos são iguais, os dois são idênticos, são primários, têm a mesma carga, a mesma possibilidade de entrada, eu não vou ter problema nenhum. Eu não, na verdade, independente de meus ligantes serem diferentes, o composto formado será sempre o mesmo. Então, sem muita bobagem, vou quebrar minha ligação pi, criando minhas valências, né? Então, H2C traço CH2, e vou colocar meus ligantes. Como eles são diferentes, entretanto, os carbonos são iguais, tanto faz. E, por favor, não é isomeria. Isomeria seria a possibilidade de ter compostos diferentes. Eu não tenho. Colocar o cloro aqui, ou aqui eu continuo sendo o um cloroetano, um cloroetano. Tranquilo? Bom, segundo caso, é onde começa, na aspas, a complicar. Aspas, porque na verdade é fácil demais. Né? Professor, e fácil por quê? Porque vamos lá, esse cloro, vamos começar a visualizar já. Lembre-se, o hidrogênio está positivo, meu cloro aqui está negativo. Bom, deixe quieto aí. Se esse cloro entrar aqui, eu vou ter um cloro. Se esse cloro entrar aqui, eu vou ter o 2 cloro. Então, eu passo a ter duas possibilidades de reação. Sempre existe a prioritária. E qual vai ser a prioritária? Como eu vou saber disso? Quem descobriu essa prioridade foi um cientista conhecido como Markovnikov. A famosa regra de Markovnikov. Só que eu não vou falar a regra, não quero que ninguém decore. Vamos ver o mecanismo, vamos ver o que está ocorrendo aí. Certo? Na verdade, você vai ter a ruptura dessa ligação, continuamos com a ruptura. Então, bora para cá. H2C. Você tem aqui, ó, CH traço CH3. Primeiro passo. Perceba que essa ligação carbono-carbono, carbono-carbono é uma ligação onde não vai criar polaridade. Entretanto, a ligação hidrogênio-carbono cria uma diferença de polaridade. Então, vamos brincar. Eu vou chamar aqui de NOx. Você tem dois hidrogênios, não é verdade? Que são mais eletropositivos, então você vai ter uma carga mais 2. Então, a nuvem de elétrons que vai estar sobre esse carbono aqui, eu vou chamar de menos 2. Já esse carbono aqui secundário, ele está ligado a um único hidrogênio. Então, como o hidrogênio é mais 1, ele vai ter uma nuvem de carga menos 1. A dica, que na verdade eu não considero dica, eu até me expressei mal, que eu odeio essa palavra. Quanto mais hidrogênio eu tiver, aí onde vai a regra de Markovnikov, que a gente vai falar já, né, como ele falou, onde tem mais hidrogênio, o carbono está mais negativo, percebeu? E se o carbono está mais negativo, ele vai puxar o hidrogênio, que é eletropositivo. Então, nessa entrada do hidrogênio aqui, ó, você já sabe que o cloro vai entrar preferencialmente, então, no meu carbono secundário. Perfeito? O que é que diz... Vamos terminar, mas o que é que diz a regra de Markovnikov? Que numa adição, o hidrogênio deverá entrar no carbono mais hidrogenado. O hidrogênio deverá entrar no carbono mais hidrogenado. Por quê, professor? Porque o carbono mais hidrogenado é o carbono obrigatoriamente mais eletronegativo. E aí você olha para cá, os dois têm carga menos 2. Então, nesse caso, não me interessa. Então, eu já sei que, nesse caso, meu produto, o hidrogênio, entra no carbono primário e o cloro entrou no meu carbono secundário prioritariamente. Vamos colocar mais um exemplo? Vamos para cá. Vamos lá. Exemplo CH3, traço CH, dupla C,
CH3CH3. Para a galera aí que fica dizendo, só coloca a cadeia pequenininha. Não importa o tamanho da cadeia. Mas, vamos lá, HBr. Bonitinho, bonitinho. Vamos embora. Vamos lá, nossa discussão. Hidrogênio positivo, bromo negativo. Esse carbono, a ruptura vai estar aqui. Não me interessa, não me interessa, a ruptura vai estar aqui. Esse carbono aqui vai ter carga -1. Esse carbono tem carga 0. Então, eu já sei que esse carbono é mais negativo, ele vai puxar o hidrogênio que é positivo. E o bromo entra aqui. De novo, né, ratificando para a gente, né, a regra de Markov-Nikov. O hidrogênio deverá entrar no carbono mais hidrogenado. Então, como é que vai ser meu composto? Vamos embora. Meu composto, vamos continuar aqui. CH3 traço CH2, vamos fechar logo, né? CH2, COBr, CH3, CH3. Pronto, tá aí a minha formação do meu composto. Bonitinho, facilzinho, não tem dificuldade nenhuma. Então, a regra de Markov-Nikov. O que é que ele diz pra gente? Ele diz, tem gente que bota com isso, é frescura. Né? O que é que ele diz para mim? Hidrogênio deverá entrar no carbono mais hidrogenado. Galera, sinceramente, precisa dessa decoreba? Não. O hidrogênio está eletropositivo, ele vai em busca do carbono que está mais eletronegativo. Qual é o carbono que vai estar mais negativo? Logicamente, o que tem mais hidrogênio, já que o hidrogênio é positivo, tornando ele mais negativo. Certo? Então, veja, é uma reação, teoricamente, né, que o vestibular pode colocar como se fosse difícil, mas é muito fácil. E não precisa ficar decorando regra de Markov-Nikov. Ok? Só para a gente continuar. Professor, tem exceção? Tem exceção. É uma reação muito específica, mas ela é uma exceção à regra de Markov-Nikov. É a presença de peróxido numa reação justamente com HBr. É muito específica. Então, eu tenho que ter uma reação com HBr, presença do peróxido, que essa reação ela vai mudar de comportamento. Ela vai ser chamada anti-Markov-Nikov ou de Karrasch. Foi quem descobriu isso aí. Mas vamos continuar, né? Para não ficar, ter que apagar quadro, perder tempo. E aí a gente continua falando sobre isso. Ok? Vamos embora. Vamos lá? Já coloquei aqui a atenção, mas é uma reação muito específica, pessoal. Então, não precisa ficar muito preocupado com o mecanismo. É claro que a gente vai discutir aqui o entendimento, mas não fica preocupado. O que eu tenho que lembrar, prioritariamente? Que quando você encontrar o ácido bromídrico num processo de adição em presença de um peróxido, essa reação será anti-Markov-Nikov. Quem descobriu? Um cientista conhecido como Karrasch. Então, nesta reação, o efeito da presença do peróxido, e aí que é muito específico, no ácido bromídrico, se você tiver ácido clorídrico, iodídrico, não vai acontecer nada. Não vai ter o efeito anti, não vai ter a regra de Karrasch. É só com ácido bromídrico que isso ocorre. Certo? Então, eu digo, é muito específico, mas eu vou colocar aqui, fique tranquilo, já coloquei aqui até como observação. Mas vamos lá. Eu sabendo que é uma regra anti-Markov-Nikov, eu imaginava o quê? Hidrogênio no mais, então eu vou colocar o hidrogênio no menos. Então vai ser quem? Eu vou ter aqui o CH2, né? O CH2, que vai estar ligado agora ao bromo, traço CH, que vai estar ligado ao hidrogênio, podia ter colocado CH2, só para vocês visualizarem, CH3. Então tá aí. Essa seria a maneira didática, não, mas a maneira prática para que você entenda. Ácido bromídrico, em presença de peróxido, anti-Markov-Nikov ou regra de Karrasch.
Como isso ocorre, né? Você vai perguntar, professor, e por que isso ocorre? Isso ocorre porque o peróxido ele vai alterar esse mecanismo de reação. O que é que ocorre? Primeiro haverá uma cisão homolítica do meu peróxido. Nessa cisão, você vai liberar o HO, né? Lembre que é uma cisão homolítica, então você vai formar aqui um radical. E esse oxigênio aqui, ó, vamos colocar aqui, ó, ele vai atacar esse hidrogênio, deixando ficar livre o meu, e aí presta bem atenção no que eu vou falar agora, que é aí onde vai estar, um radical livre BR. Você não vai criar um íon, você vai criar um radical livre. Então, na hora que eu fornecer energia e que esse composto quebrar minha ligação π, quebrei a ligação π, ó, CH-CH3, a entrada do BR não se dará por diferença de carga elétrica. A reação deixou de ser uma reação de íons e passou a ser uma reação agora com radicais. E aí volta aquela ideia. Qual é o radical mais estável? É o secundário ou o primário? Vamos falar de outra maneira. A entrada de um radical se dará mais facilmente no primário ou no secundário? Lembra lá em alcanos? Ela vai se dar mais facilmente no primário. Por quê? Porque você tem menos nuvens de eletrônicas ao redor. O impedimento aqui vai ser mais difícil. Então, este radical vai ser mais estável. Então, o bromo entra aqui. Perceba que eu mudei a minha característica. Eu acabei de ver uma reação que envolvia íons e eu passei a ter uma reação agora que envolve a entrada de um radical. Radicalar. Então, você vai ter aqui ó, o bromo entrando no carbono primário, porque é mais fácil entrar no primário do que entrar no secundário. Entrar, pessoal, não foi sair, foi entrar. Por quê? Porque a nuvem eletrônica aqui, ó, ela é mais estável. E esse radical é mais estável. A formação de um radical secundário é mais estável. De novo, na reação com alcanos, a gente viu isso. Ora, o que é que vai acontecer depois? Haverá de novo, né? De novo, como mecanismo, a saída do hidrogênio, para não ficar muito chato, e o hidrogênio, então, entrará aqui no meu carbono, no meu radical secundário. Voltando, né, a ficar, como a gente viu aqui, o H2C-Br-CH2CH3. E regenera o meu peróxido. Regenera o meu peróxido. O peróxido volta a funcionar. Daí a reação continuar sempre, né, catalisada. Tranquilo? Veja, eu não acho necessário. Por quê? Não é qualquer reação de hidrácido, é apenas com ácido bromídrico. Tranquilo? Vamos fechar aqui essa reação de hidrácidos. Vamos próximo tópicozinho falar reações de hidratação, né? Em presença de água, para ver o que é que vai ocorrer.